espero que vocês estejam todos bem, estudando. E a nossa aula de projeto de vida vai refletir de um modo mais aprofundado hoje sobre algo que a gente já tinha comentado na primeira unidade, ainda em sala de aula, que são os valores humanos. Então, vou revisar rapidinho para a gente partir para o assunto de hoje. Então, naquela ocasião, a gente viu apenas o que são valores humanos. E nós vimos que são características humanas, lógico, que norteiam as nossas ações. Ou seja, são características que eu julgo valiosas, que eu julgo importantes, e elas é quem vão dar base àquilo que eu pratico. Então, resumindo, a gente viu nessa aula duas questões principais sobre valores. Primeiro, que esses valores que guiam as minhas ações, eles precisam ser verdadeiros. Eles precisam realmente fazer parte de mim, ter importância para mim. A segunda coisa que a gente percebeu é que esses valores, eles precisam se traduzir nas minhas ações, senão eles não têm sentido nenhum. Então não adianta, por exemplo, eu dizer que a amizade é um valor para mim, se nas minhas ações, nas minhas atitudes, isso não fica visível. Eu não consigo ser um amigo de verdade, eu não valorizo amizades. Então perde totalmente sentido, acaba sendo até um pouco hipócrita eu dizer que a amizade é um valor no meu projeto de vida, na minha vida. Na aula de hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre a importância dos valores para a convivência social. Então, para ajudar vocês a entenderem de um modo bem simples, é só vocês pegarem aquela lista que a gente viu em sala de aula, que tinha lá uma lista, acho, de 24, 25 valores. Vou colocar ela agora também, para alguém que não tenha, que tenha perdido. Através dos valores que tem aí nessa lista de vocês, a gente vai perceber que existem alguns valores que estão ligados aos nossos relacionamentos. Ou seja, para praticá-los, eu preciso me dirigir a outras pessoas. Quando eu falo de solidariedade, por exemplo, de amizade, então, são valores que estão ligados ao meu comportamento com outras pessoas. E aí é sobre esses valores que a gente vai refletir, da importância deles para as nossas relações, para a nossa convivência. A gente convive, pessoal, em diversos grupos, A gente, desde o momento que nasce, a gente convive com outras pessoas. A família, a escola, as pessoas com quem a gente trabalha, até com pessoas que a gente não conhece, a gente convive, na mesma cidade, na mesma rua, em diversos locais. E aí é importante esses valores para que a gente tenha uma convivência saudável com a maioria das pessoas. Porque a tendência é que as pessoas que não têm esses valores sejam afastadas do convívio social. Porque, na verdade, ninguém quer conviver com pessoas que não têm determinados valores. Imagina quem quer conviver com alguém que é desonesto. Imagina alguém que queira conviver com alguém que não é amigo, que não é leal, que não é sincero. Então, a gente precisa trazer esses valores para a nossa vida e trazê-los da maneira correta, da maneira dosada. Fechando a nossa reflexão, a gente vai puxar um desses valores para a gente comentar um pouquinho, que é a sinceridade. Sinceridade é um valor essencial em todas as relações, principalmente aquelas que a gente mantém com pessoas mais próximas, com a família, com os amigos. Também no trabalho, sinceridade é importante. Então, primeiro a gente precisa pensar, o que é sinceridade? Para você, o que é sinceridade? E aí a gente pode encontrar em dicionários e em outros locais que a sinceridade ela está ligada ao ser verdadeiro. Ser verdadeiro naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito. Porém, a gente precisa perceber que essa sinceridade, ela tem uma dose. É comum a gente escutar pessoas dizerem que a sinceridade é um defeito. O meu defeito é ser sincero demais. E é uma maneira errada da gente ver a sinceridade, é uma maneira invertida, na verdade, da gente ver esse valor. A sinceridade é algo bom, é algo necessário. O que ela precisa é de um pouco de empatia para que ela aconteça da maneira correta. Então, a falta de sinceridade gera pessoas falsas. Ninguém quer ter por perto. Porém, o excesso de sinceridade pode também gerar pessoas agressivas. Pessoas que falam a verdade por simplesmente falar e que em nenhum momento estão preocupados com o outro. Então, é um valor de convivência social, importante para a convivência social, e as pessoas usam muitas vezes para afastar ou para manchar essa convivência. Então, a gente precisa entender que o excesso de sinceridade, quando a gente não pensa nas palavras, quando a gente não pensa se aquilo realmente é necessário ser dito,
Quando a gente não reflete se aquela verdade que eu vou dizer é realmente uma verdade ou é apenas a minha verdade que eu estou querendo impor a alguém. Então a gente precisa, para ser sincero, antes disso, ter um ato reflexivo. Não adianta a gente vomitar verdades, né? A gente precisa digerir bem para colocar para fora só aquilo que realmente é importante, só aquilo que realmente vai vir a fortalecer essa convivência, essa relação. Então, fechando aqui, eu deixo para vocês essa reflexão. Pensem um pouquinho, o que é sinceridade? Se vocês estão sendo sinceros nas relações de vocês, ou se vocês não estão errando um pouquinho na dose, né? Usando a sinceridade como uma arma, muitas vezes agredindo, muitas vezes machucando as pessoas e achando que está sendo verdadeiro, estou sendo eu. Então vale a pena essa reflexão. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre valores, a importância deles na nossa vida social e tomando aí como exemplo a sinceridade, esse valor tão importante, né, para as relações que a gente tem. Tá certo? Reflitam, coloquem em prática. Agora no final eu vou deixar algumas frases sobre sinceridade. E aí seria bacana que vocês escolhessem a que vocês acham mais interessante e compartilhem nas redes sociais de vocês. Espero que a gente se veja em breve e que tudo se normalize o mais rápido possível.